direto da forma convencional que muitas denominações estão fazendo, eu tenho um problema muito grande, porque eu vou colocar pessoas num cargo que ela não é, no caso, apropriado. E dentro desses 5 presbíteros que administravam a congregação, existiam os diáconos, né? Os auxiliadores. Você encontrava também diácono evangelista, você encontrava diácono que ajudava no apacentamento, você encontrava diácono que auxiliava nos dons de profecia, diácono que auxiliava no apostolado. Então isso é algo muito interessante. Quando você estuda alguns códex em grego, existe o códex receptus e o códex majoritário. O termo códex receptus se dá aos textos da Bíblia que vieram de vários códex bizantinos em grego, né? E você encontra algumas variantes textuais em questão no livro de Atos, quando se fala das filhas de Filipe, né? Em alguns escritos você observa ali que elas eram profetisas, e você encontra a palavra grega de diaconon. Elas exerciam um diaconato onde elas residiam. Você não vai encontrar na Bíblia a palavra presbítera, porque esse termo não era associado a mulheres, mas você vai encontrar diaconisas que faziam um trabalho excelente como os presbíteros. Então, por exemplo, como a nossa igreja ela trabalha com uma certa erudição dentro da palavra, nós queremos chegar o mais próximo possível do entendimento bíblico, nós trabalhamos dessa forma, não menosprezando o trabalho da mulher, pelo contrário, valorizando. Eu creio que uma grande porcentagem desse trabalho aqui, eu louvo a Deus pela vida da Lucimara, que ela deu mais o sangue do que nós aqui, né? Agora imagine se não tivesse o trabalho excelente que ela tem e fez. Muitas vezes eu até pergunto coisas para ela, porque às vezes ela tem mais visão do que uma coisa que eu estou vendo. Eu sou um líder que eu costumo perguntar a opinião das pessoas, porque eu acho que uma cabeça pensa mais do que uma. Então, quando nós entendemos a questão eclesiástica, o trabalho flui mais. Quando você vê a questão histórica do primeiro século, você vê que o próprio Cristo ele deu ênfase ao trabalho da mulher. Por quê? O povo hebreu, né, no primeiro século, ele estava subdividido em várias facções de judaísmo. Existia mais de 10 tipos de judaísmo conhecidos e comprovados pela história e pela arqueologia. Mais de 10 tipos. Só dentro do movimento farisaico existia mais de 7 tipos de fariseus. São grupos. Os mais famosos eram a escola de Hilel e a escola de Shammai. E eles possuíam a questão eclesiástica muito semelhante dos apóstolos. Por quê? Quando Jesus veio em carne, ele teve que ensinar em uma metodologia de ensino, porque ele veio como judeu, e vai voltar como judeu, e ele também teve que ter uma base eclesiástica para formular o trabalho. Nós podemos ver que quando ele ele discutia com os saduceus, em hebraico é de Saduquim. Os saduceus eles eram a descendência de Arão, só que eles miscigenaram com alguns sedumeus ali. Então, na época de Cristo, o templo estava corrompido, o sistema eclesiástico do templo estava corrompido, né? E não estava exercendo a liturgia de culto correta para edificação da congregação de Israel da época. Se você pegar e estudar um pouquinho Lucas 20, a parábola dos maus lavradores, você vai ver Cristo admoestando a liderança de Israel, que ali os principais sacerdotes eram os saduceus. Os saduceus eles eram aquela classe eclesiástica que administrava o templo na época. E ali eles fizeram o quê? Jesus, antes de recitar aquela parábola, ele faz o quê? Ele amaldiçoa a figueira. E a figueira representa o quê? A liderança de Israel, que não estava dando fruto. É como se Jesus tivesse pegado a autoridade eclesiástica dos saduceus e passado para os apóstolos.
E isso foi algo tão excelente que hoje você pode exercer o sacerdócio não segundo a ordem do sacerdócio levítico, mas segundo a ordem de Melquisedeque, como diz o autor de Hebreus. Por que segundo a ordem de Melquisedeque? Em Israel só o sacerdócio levítico poderia exercer esse sacerdócio, mas o sacerdócio de Cristo é um sacerdócio superior, semelhante à ordem de Melquisedeque. Melquisedeque não é um nome, é um título que se dá, né? Em hebraico é Melquisedeque, significa rei e minha justiça. Existia pessoas na antiguidade da ordem do rei e da justiça que invocavam o nome do Senhor. E eles não eram sacerdotes de um povo, mas era sacerdote para o mundo. Cristo não foi só sacerdote para Israel, mas sacerdote para o mundo. E através dele, ele concede que você permaneça e pratique o episcopado. Só que não é fácil você praticar o episcopado, porque é cobrado muito mais de você. E hoje em dia é muito mais difícil. Então a nossa congregação ela trabalha de uma forma de erudição dentro da palavra. A nossa irmã Lucimara, ela vai ser levantada a profetisa, que é o dom dela, né? E ela vai exercer. A Maria vai herdar o evangelismo, que ela já é missionária, é um dom que ela já tem. O cargo missionário engloba o evangelismo. O pastor Júlio, né, vai oficializar, no caso, em papel, algo que Deus já declarou sobre a vida dele, que é o pastorado. O irmão Jeremias já é pastor, só está aqui para fazer parte da oração pelo corpo, apesar que eu vejo mais Jeremias como profeta, né? E você vê, tem pessoas que têm dons mesclados em cima disso. Tem pessoas que às vezes têm um dom, por exemplo, eu me considero um evangelista. Fui levantado pelo bispo Ciro como evangelista, mas apacentei muitas pessoas já, né? Antes mesmo de estar à frente de um trabalho, já apacentei muitas almas e apacento até hoje. Às vezes minha esposa fala assim, é 4 horas da manhã. Só que é uma coisa que está no sangue. Quando você gosta, você quer ajudar as pessoas. Não é uma coisa que você faz por vaidade ou para falar que você é bonzinho, mas é uma coisa que está no seu sangue, uma coisa que você gosta de fazer, tá? Um outro dom que eu creio que eu tenho é de ensinar. Eu gosto muito de ensinar também, né? Mas acho que as maiores experiências que eu falo para o Júlio e para o Jeremias é ir para o campo, é debaixo da ponte, é entrar em favela, né? O presbítero Edilson, que está aqui com a sua esposa, né, já tivemos bastante trabalho junto na Ebenezer, de entrar em favela, de você ir em pessoas que a sociedade ela vomita, ela não tem mais aquelas pessoas como parte da sociedade, e você trazendo uma palavra de Deus, você traz esperança a essas pessoas. Para finalizar e resumir aqui, desejar o episcopado é ser um profeta de restauração do reino de Deus aqui na terra. A oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O nome de Deus é santificado quando o reino é trazido para a terra. E você que já tem o cargo episcopal ou deseja o cargo episcopal, tenha certeza que você vai ser uma pessoa que vai interferir no andar de uma comunidade. Eu lembro que o pastor Zezinho nos deu a honra de ir na casa da aluna, das campanhas que nós estávamos fazendo lá, e o Eterno tocou para me orar pela vida dele. E eu vejo hoje, dentro do mundo evangélico, uma certa hostilidade com pessoas crentes que exercem o cargo de político. Sabe por quê? Porque a cultura do nosso país, ela fez o quê? Ela deixou pejorativo a palavra político. Político, em grego, significa aquele que se interfere no andar de uma comunidade.
O oposto de político é a palavra grega idiotas, que deu origem à palavra portuguesa idiota. É aquela pessoa que não se interfere no andar de uma comunidade. Essa é a raiz etimológica da palavra. Jesus, ele foi um grande político. Sabe por quê? Porque ele se interferiu na comunidade de Israel. Se você traz o evangelho, você ensina as pessoas a andar corretamente. Isso é política. Mas é uma política sã, que leva à salvação. Porque a Bíblia nos ensina que a santidade, ela está associada à forma que você se porta, à forma que você trata o seu próximo, à forma que você se separa para Deus. E a pessoa só consegue se santificar através de um bom corpo eclesiástico. Então, para mim estar encerrando aqui e começar as consagrações, é muito importante que as pessoas entendam, cada um que vai ser levantado aqui hoje, inclusive a confirmação da imposição de mãos sobre minhas mãos, sobre a minha vida, a importância que você vai ter aí fora. Isso aqui não vai ser um cargo para você ter a vaidade de falar assim, eu sou pastor, eu sou... Não, é para você ter uma responsabilidade a mais no reino, porque as pessoas que estão aqui vendo as pessoas que vão ser ungidas são testemunhas na lei dos homens, em papel que foi lido aqui em ata, e o que está ligado aqui na terra está ligado lá nos céus. Então nós, por exemplo, nós estamos aqui resolvendo a parte jurídica para andar corretamente perante a lei, para a congregação não se tornar uma congregação ilícita, e também estamos legalizando algo perante Deus, para que nós podemos fazer um trabalho eficiente. Todos vocês que vão ser levantados aqui hoje, vocês são médicos, que vão atender pessoas enfermas lá na congregação, e essas pessoas, vocês vão trazer uma palavra de esperança para essas pessoas, que vai servir de cura e libertação. O corpo eclesiástico, ele foi criado para servir e não para ser servido. Eu, como presidente, pastor presidente da congregação, eu tenho a convicção que eu vou ser servo, mais do que eu já era. Eu fui levantado com esse cargo eclesiástico para servir as pessoas e não para ser servido. Os apóstolos ensinavam isso, né? E essa questão ela foi meio difundida. Eu vou estar acessando por aqui a ministração. Se deixar vai até amanhã. Minha esposa que me controla, porque eu começo a falar, eu pego e disparo. E eu quero